Aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o cálculo da pressão. Então vamos lá, Dori, vamos lá, Nemo, aprender a calcular que pressão que a gente quer calcular, afinal de contas. É a pressão hidrostática, ou seja, isso quer dizer que o fluido está paradinho na nossa estática dos fluidos, certo? Bem, e a pressão, eu vou te lembrar agora que grandeza é essa. Ela é uma força divididos pela área, é uma força perpendicular. Então é força, a força vai ser a pressão vezes a área nesse caso, certo? Repara que a força é uma grandeza que depende da forma do objeto, né? Então a força de um submarininho vai ser menor do que a força de um submarinão, né? Mas aí a questão é a seguinte que eu quero te propor. A força, ela depende da forma do objeto, mas será que a pressão depende ou independe da forma? E mais, como calcular essa tal pressão hidrostática, a pressão no fluido que está parado? Bom, para isso eu quero te dizer, na verdade eu quero te perguntar, já te falaram que pressão é ρGH? Bem, se não falaram, tudo bem, mas se já falaram também, cara, será que isso vale para tudo? Bem, é isso daqui que a gente quer responder agora. E de onde isso veio? Isso é que vai responder. Mas relaxa, que eu sei que essa pergunta de onde veio pode dar arrepios, né? Tipo, ai meu Deus, lá vai ela provar as coisas. Mas calma que eu sou a Giovana dos Forninhos e a gente tá junto aqui pra segurar esse forninho e essa barra que é gostar de McFlu. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, a pressão, ela é força sobre área, então a força, pressão vezes a área, né? Vamos imaginar aqui o fluido, o peixinho tá aí sentindo uma pressão. Bom, vamos imaginar então um pedacinho muito pequeno de área, que é esse dA, né? E a pressão nesse pedacinho vai ser um Dzinho P, né? Bom, com isso o resultado, né, a força vai ser um dP vezes o dA, beleza? Ok, mas aí por outro lado, continuando segurando esse forninho, mas por outro lado, o que acontece em relação à força? Bem, a gente está analisando um objeto que sofre pressão da água, né? E aí esse pedacinho de água tem um volume dV. Bom, e aí esse pedacinho de água vai ter um peso, a força-peso é mg, certo? M sendo então ρ vezes V, só que aí como é um pedacinho, vai ser dV, né? Ok, daí, lembrando que o volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, ao invés de escrever dV, eu vou escrever dA/dH, certo? Bom, com isso a gente vai igualar aí essas forças. Então, a gente tem que dP/dA é igual a ρG/dA/dH. E aí, cancela esses dA, né? A área aí foi embora. E olha só quem a gente tem. Estamos quase lá. A gente tem dP é igual a ρG/dH. Cara, estamos quase. Vamos integrar isso daí. O que vai dar? Calma, não vamos integrar isso daí logo assim. Vamos lembrar o seguinte, a gente só pode tirar o ρ e o g da integral se eles forem constantes. Isso é importante, né? Para poder sair da integral. Bem, mas relaxa. Por que relaxa? Porque normalmente a gente considera o g constante, né? E fluido incompressível também é uma consideração comum, ρ constante. Mas se o fluido informar que o ρ varia, a gente precisa integrar, né? Mas o que acontece é que geralmente o exercício diz incompressível, a gente tem essa hipótese. E aí, considerando ρ e g constante, a gente tira eles da integral e não esquece da constante. Ó, ρGH mais C. Quem é esse C? É um P0. P0 seria uma pressão inicial? Como assim? Bom, esse P0, essa constante, no vácuo vai ser zero. Mas se tiver num bloco aberto, esse P0 é a pressão atmosférica. Então, olha só o que vai acontecer. Isso daqui. A pressão no fundo vai ser ρGH mais esse P0, que no caso é o PATM. Aqui é a pressão atmosférica, que tá já que esse bloco está aberto, esse fluido está aberto à atmosfera. Bom, então, o que vai acontecer? A gente aprendeu aí a calcular a pressão na estática dos fluidos. É ρGH mais PATM. Isso é válido para a estática dos fluidos, hein? A gente vai usar direto. Coraçãozinho nisso daqui. Bom, então a gente está pronto para ver a diferença entre a pressão absoluta e a pressão manométrica. Vamos lá? A pressão absoluta e a manométrica são diferentes pressões, mas elas estão relacionadas. Vamos lá. A pressão absoluta é esse ρGH mais o P0, que geralmente é o PATM, né?
E a pressão manométrica é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Por que a gente fala manômetro, manométrica, né? Porque o manômetro é um instrumento que mede a pressão sem a influência da PATM. Olha só que show! Então, por isso que a manométrica é a absoluta menos a PATM. Beleza? Bom, então, com isso, se isso daqui é escrito dessa forma, a gente também pode escrever a pressão absoluta como a manométrica mais a atmosférica. Bom, estamos combinados? Seguinte, vamos encarar aqui o exemplo. No nosso exemplo, a gente tem essa situação aqui, né? A gente tem P é igual a ρGH mais PATM. Então, para calcular a pressão aí manométrica, ela vai ser a absoluta menos a ATM. A absoluta é ρGH mais PATM, e a gente tira o ATM, olha só quem é a pressão manométrica, é o próprio ρGH, ou seja, a pressão manométrica aí é a pressão só da coluna de líquido, que aqui a gente pode dizer que é a água, beleza? Esse ρGH é a pressão da coluna de líquido. Agora, vamos imaginar aí se tivesse mais de um líquido aí, várias colunas de líquidos, como a gente calcularia a pressão? Bom, isso é a forma que a gente calcula a pressão sobre vários fluidos. Ok, a gente sabe calcular a pressão que um peixe sente, né, embaixo d'água. Mas se tiver vários fluidos diferentes, vão ter massas específicas diferentes. E aí, como é que a gente vai decidir qual usar? Vamos ver aqui nesse caso. Bem, como a gente tem vários fluidos, ou seja, várias colunas de fluidos, essa é a forma de calcular a pressão. Vai ser o ρGH, a pressão, né, de cada coluna. Então, ó, ρ1, GH1, ρ2, GH2, ρ3, GH3. E assim vai, quanto mais tiver fluidos, mais a pressão atmosférica, certo? Então, a gente tem que considerar as pressões, né, das colunas de cada fluido. Rôs diferentes e alturas, né, de cada um deles, beleza? Bom, atenção! A pressão no fundo, ela vai depender das massas específicas, mas também, né, das alturas de cada um desses fluidos. E essa é a forma, né, de calcular. Bem, além disso, a gente pode aprender sobre o princípio de Stevin para calcular a pressão. Ele diz que um ponto na mesma altura imerso em um mesmo líquido, em repouso, tem a mesma pressão. Então, se tiver dois peixinhos aqui na mesma altura, como tem o mesmo fluido, ou seja, o mesmo ρ, e na mesma altura, ou seja, o mesmo H, sim, vamos ter a mesma pressão pelo princípio de Stevin, ok? E o paradoxo hidrostático, ele diz pra gente outra coisa sobre pressão também, que é bem legal. Olha só, a gente tem o mesmo fluido e eles têm as mesmas alturas, certo? Mas eles estão com formatos diferentes. Qual será a pressão no fundo? Será que é a mesma? A resposta é sim, é a mesma. Por quê? Porque o mesmo fluido, então, vai ser o mesmo ρ. As mesmas alturas, o mesmo H. A gente está na Terra, ρGH vai ser o mesmo, e PATM também. Então, com isso, a pressão é a mesma. Mas não confunde com força, por isso que o nome é paradoxo hidrostático, porque é estranho pensar que a pressão é a mesma, por causa das formas serem diferentes. Só que a pressão, ela não depende da forma, já a força sim. A força vai ser pressão vezes a área, então as áreas aqui são diferentes, então as forças seriam diferentes, certo? No fundo. Bem, finalmente vamos para o princípio de Pascal, que é outra forma também da gente conseguir calcular a pressão, da gente ver a aplicação disso. O princípio de Pascal ele é útil em elevadores, prensas hidráulicas e eles permitem que a gente levante um carro. Como assim, Gi? Como isso é possível? Transmitindo a pressão. Então é o seguinte, esse é um elevador hidráulico, então tem um fluido aqui que está em equilíbrio, paradinho, e aí a gente aplica aqui uma pressão. Essa pressão, pelo princípio de Pascal, ela vai ser transmitida por todos os pontos do fluido, ou seja, ela vai vir para cá também. Basicamente, a gente iguala as pressões de um lado e de outro. Lembrando que pressão é força sobre área. Então, força sobre área de um lado vai ser igual a força sobre área do outro. E repara o seguinte, se eu usar como exemplo, né, que aqui eu, ser humano, vim aqui humildemente e apliquei uma força de 10 newtons nessa área de 0,1 metros quadrados. E aqui a área, nesse caso, é de 20 metros quadrados. Bem, pelo princípio de Pascal, a pressão que foi acrescentada aqui, ela vai ser transmitida. E aí, ela sendo transmitida, a gente iguala as pressões. FA sobre A vai ser FB sobre AB, né? E aí, colocando com esses valores, o F de B vai ser 2.000 newtons. Ou seja, 2.000 newtons, a gente lembrar da força-peso, né, que é M vezes G, né? M vezes G, colocando a gravidade como 10,
é uma força aí relacionada ao peso, a massa, perdão, de 200 quilos. Então, olha só, através, né, do princípio de Pascal, a gente consegue levantar uma moto aqui de 200 quilos, certo? Porque a gente está transmitindo essa força de 2.000 newtons desse lado. Bem, essas são formas de cálculo da pressão. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!